Alô, alô, turma do P2, tudo bem com vocês? Lívia Carolina, como é que você tá, hein? Eu tô bem, amigo. E você, tudo jóia? Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos conversar com a deputada Lídice da Mata, relatora da CPMI das fake news. Olha, a gente falou sobre muita coisa, mas eu vou dar uma resumida. A gente falou sobre um assunto que eu adoro, que é o papel da mulher na política. A gente falou sobre os embates da Lídice, na época que ela foi prefeita de Salvador, com o ACM. Falamos, claro, sobre a CPMI das fake news e, mais claro ainda, sobre 2022. Tá imperdível, gente. É isso, vem com a gente. Gente, estamos aqui hoje com Lídice da Mata. Lídice é natural de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, economista, foi a primeira presidente mulher do Diretório Central dos Estudantes da UFBA, foi vereadora em Salvador, é a primeira e única mulher que esteve à frente da prefeitura da capital baiana, foi deputada estadual pela Bahia, foi a primeira senadora a representar o estado da Bahia e atualmente é deputada federal do mesmo estado pelo PSB e relatora da CPMI das fake news. Tudo bom, deputada? Obrigado, deputada. Tudo bem. Tudo Boa jóia? noite. Boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite, Lívia. Para mim é uma grande satisfação estar aqui no Política ao Quadrado, principalmente quando ele completa 30 episódios, não é? Portanto, uma data de aniversário. Enorme prazer. A gente que agradece. Deputada, a senhora tem uma história recheada de protagonismos e de pioneirismos. Quando a senhora foi eleita a primeira presidente mulher do DCE da UFBA, essa trajetória ela já estava mais ou menos traçada? E naquela época, a senhora imaginaria que 41 anos depois, a luta das mulheres pelo protagonismo político seria tão árdua? Bom, vamos por partes. Primeiro, quando eu fui a primeira mulher eleita presidente do DCE da UFBA, na verdade, eu acrescentei o eleita porque já havia tido uma primeira presidente mulher do Diretório Central dos Estudantes, só que eleita não diretamente, né? Eleita pelos conselhos pelo Conselho Universitário, o Conselho de Diretórios Acadêmicos. Então, a primeira eleição mesmo, de fato, em que se elegeu uma mulher foi quando eu me elegi. E é claro que não estava traçado que eu ia ser política institucional. Pelo contrário, naquele tempo o movimento estudantil via isso com muito maus olhos. Para mim mesma, assumir a possibilidade de ser uma candidata foi um processo psicológico difícil de aceitação. Era visto com muitas restrições pelo movimento estudantil aquela pessoa que se candidatava. Então, foi uma decisão partidária, de grupo, em que eu aceitei com dificuldade, para você ver, né? E depois que me envolvi, nunca mais saí. Deputada, eu queria saber um pouco dos tempos de deputada constituinte, né? Lá nos anos longínquos de 1986, 87, aqueles anos ali. A senhora teve uma participação muito ativa, teve muitas emendas aprovadas, teve muitas propostas de emendas realizadas. E dentre as propostas de emendas realizadas, me chamou a atenção algumas que, economicamente, hoje, as pessoas taxariam talvez de comunista, talvez muito radicais. Como, por exemplo, né, limitação do direito da propriedade, limitação dos encargos da dívida externa, estatização do sistema financeiro, limite de 12% ao ano para os juros reais, gente. Isso é revolucionário. Minha pergunta é, a senhora mudou ao longo do tempo em relação ao pensamento econômico, já que a senhora é uma economista também? Olha, claro que você tem que mudar ao longo do tempo, a realidade muda, né? As relações econômicas mudam, né? Mas elas demonstram aí uma raiz de pensamento que está mantida. Né? Os 12% de juros, inclusive, era um grande debate sobre se o juro podia ser determinado ou não pelo mercado, e a tese se estabeleceu, demonstrando que podia, sim, haver esse controle. Eu acredito nisto.
mas não sei se necessariamente hoje eu definiria que a Constituição trouxesse isso, mas como tese de que o governo pode e deve controlar, pode e deve interferir na economia a nível de estabelecer os pressupostos macroeconômicos que norteiam a economia. Né? E isso tem que ser, como sou contra a ideia do Banco Central independente, eu acho que ele tem que estar vinculado a uma posição de um governo sobre o país, um projeto de economia que é vinculado a um projeto político. Certo. Deputada, assim, né? Se a gente não for, no caso da senhora, revolucionário no momento de uma constituinte, depois de uma ditadura, quando que vai ser, né? Exatamente. E aos 31 anos de idade, quando é que vai ser Sim, também, né? exatamente. Mas uma pergunta, complementando a minha primeira. Os números atuais do nosso parlamento, por exemplo, a Câmara dos Deputados ela é composta apenas por 14,8% de mulheres. O Senado por 13,6%. E a média das Américas é de 31,3%, ou seja, é bem mais alta, né, do que a nossa. O que a senhora acha quais são as medidas que a senhora acha que devem ser tomadas para a gente tentar reverter isso? Olha, esse é um grande debate. Uhum. Esta semana nós tivemos um processo de discussão sobre esse assunto de forma muito intensa na Câmara. Por quê? Porque nós estamos discutindo a reforma política, não é? Chamada reforma política, que na verdade é uma reforma eleitoral. E que, infelizmente, a Câmara tenta fazer todos os anos, um ano antes da eleição, o que é deplorável. É deplorável porque as decisões são tomadas tendo em vista principalmente o interesse daqueles que querem se eleger logo depois. Eu acho que reforma política tem que ser feita no início de cada governo, se é para fazer em cada governo. Uhum. Não é? Mas tem que ser feita no início da legislatura, quando você vem do processo eleitoral, permite que os deputados, digamos assim, identifiquem as dificuldades do processo eleitoral e possam apontar propostas para o futuro. O ideal, inclusive, é que um governo ele tenha um projeto de reforma política. Uhum. Não para ser uma reforma política de governo, mas que identifique o que é que o governo tem como opinião para o Estado brasileiro e, portanto, que isso se reflita no processo eleitoral também, que é desejável para o país. A Constituinte debateu com muita intensidade o modelo político que nós precisávamos ter no Brasil. Você discutiu se era parlamentarismo, se era presidencialismo, se era voto distrital, se era voto proporcional, e tudo isso com mais de um ano de debate. Então, eu acho que reforma política não é uma coisa para você, depois de um processo tão intenso de ouvir a sociedade brasileira e dialogar com ela, você fazer durante uma pandemia, 45 dias antes de acabar o processo eleitoral, o tempo de se aprovar uma legislação eleitoral, que sofre do limite da anualidade, uhum. e fazer, portanto, com a faca no pescoço daqueles que estão decidindo, porque estão decidindo a sua própria eleição. Aí surge um debate muito ruim. Sim. No período anterior, há 4 anos atrás, há 3 anos atrás, mais ou menos, se discutiu a ideia, que era a ideia que prevalecia nos grandes partidos, de fortalecimento dos partidos, entre aspas, com o fim das coligações proporcionais. Eu não tenho crítica em relação a isso. Só acho que as coligações não são a grande vilã do sistema político, eleitoral, partidário. Não é? Eu acho que, quando o Brasil define, primeiro, liberdade de organização partidária. Pode existir 500 partidos. Estou aqui tratando de um exagero. Mas é natural que um país que tenha vivido 30 anos de ditadura militar, praticamente, né, ao sair desse processo repressivo de organização
partidária e da sociedade, abram-se todas as flores, floresçam muitas possibilidades partidárias. Vejo dizer, mas não tem tanta diferença ideológica. Mas não é isto que faz também os partidos. Pode ter um partido feminista, pode ter um partido machista para se contra isso, um partido da juventude, um partido dos aposentados. O Brasil já teve partido de aposentados, já teve partido de mulher, que só tinha de mulher uma presidente, né? Mas embaixo era tudo homem, domínio todo de homem. Então, podem existir diversos partidos, porque isso é liberdade de organização partidária. Mas o que deve existir é uma legislação que faça uma seleção daqueles que têm uma possibilidade de representação maior na sociedade. E estes sejam convidados por esse processo, aí, pelas regras estabelecidas para criar um partido, a se apresentarem para a sociedade numa disputa eleitoral. Então, sociedades diversas, como uma sociedade presidencialista, como os Estados Unidos, que tem um sistema presidencialista, e que tem praticamente 2 partidos que concorrem à eleição só. Mas isso não quer dizer que nos Estados Unidos só existam esses 2 partidos. Esses são os 2 grandes partidos que comandam o governo há muito tempo, alternando. Mas a coligação, ela não impede os partidos de existirem, né? Ela quer frear essa enorme... Não impede. Mas o que aconteceu? Quando se estabeleceu que existia uma cláusula de barreira, isso importante para a organização partidária, isso sim é essencial, e, ao mesmo tempo, sem nenhuma regra de intermediária, digamos assim, de preparar os partidos para isso, se constituiu o fim das coligações. Ora, muito simples você fazer isso quando não está em voga imediatamente uma eleição para o Congresso Nacional, mas sim uma eleição municipal. Então, são 2 eleições totalmente diferentes. E foi uma experimentação difícil para os partidos. Ela não define, porque você pode acabar o partido no município, mas ele existe em dezenas de outros. Então, estas regras têm que valer, na minha opinião, para uma eleição nacional. E, a partir da eleição nacional, ela ir se estabelecer no município depois de uma experimentação que é maior, porque o partido não deixa de existir imediatamente, porque deixou de existir em centenas de municípios, já que nós temos mais de 5.000 municípios no Brasil. Sim. Só que na Bahia nós temos mais de 400 municípios, em Minas mais de 900. Então, veja, agora deu para a gente ver que ali o partido que não tem candidato a prefeito, ele começa a deixar de existir. Ele tinha que ter um candidato a prefeito e ser aliado, se não, ser pelo menos um aliado desejável para prefeito. Teve prefeitos que organizaram suas campanhas com 3 partidos, que era o que interessava a ele ter no município. Outros com 4, outros foram mais generosos com 5. Então, essa não é a eleição que pode definir o ritmo e as dificuldades de uma eleição no Brasil. Agora, esta de 2022 pode. E o que é que os partidos percebem? Os partidos médios aos partidos pequenos terão dificuldade de organizar chapa nos 27 estados da federação, porque teriam que fazer uma chapa capaz de eleger um deputado, pelo menos, com um fundo partidário determinado, já que é proibido o fundo empresarial, e um fundo que até então era usado para eleger 2, no máximo 3 candidatos em cada estado, ou mesmo um, ele vai ter que ser dividido por 10 candidatos, por 20 candidatos, para poder constituir uma chapa inteira. Entenderam a dificuldade? Sim. Então, é claro que esse era o pior sistema possível. Nós precisamos de um sistema que seja um sistema intermediário entre o que se deseja alcançar. Eu creio que a federação é um sistema intermediário, já que querem acabar com as coligações, ou mesmo voltar atrás para ter uma experiência última de coligação e construir um projeto para frente. Veja que absurdo.
eu estou falando demais, mas só para lhe dar uma ideia. O Uhum. absurdo do que nós votamos. Nós votamos um projeto na Câmara dos Deputados, na comissão e depois no plenário da Câmara, que dizia que era distritão só essa eleição. Na comissão era distritão esta eleição e distrital misto em 2024. Como não se encontrou condição de acordo sobre isto, a relatora colocou lá distritão nesta eleição com coligação proporcional na próxima. Que bagunça, é hein? uma loucura total, entendeu? Então, por isso é que não era possível. Então, terminou-se optando por derrubar o distritão, porque não houve acordo e era possível que não houvesse votos para que eles ganhassem, ou ganhassem muito apertado ali, eram 308 votos, terminasse ganhando por 315, né? Muito pouco. E o Senado já tinha uma posição decidida de não introduzir um elemento tão diferente, né, do que historicamente o Brasil tem. Historicamente, eleitoralmente, o Brasil tem um sistema proporcional de votos. Então, é muito diferente de um sistema majoritário de votos. Pela primeira vez, você teria um sistema majoritário na história do Brasil, que é o que decide senador, o que define governador, e nós vamos definir também deputados num sistema presidencialista. É muita mudança para tão pouco tempo, em meio a uma pandemia, onde o debate sobre isto na sociedade não aconteceu, não adianta dizer que aconteceu. É isso que eu ia falar. Não aconteceu. Não aconteceu, né? E falta deputado, explicar também, né? Porque é um assunto que ele é meio espinhoso, né? Então, não adianta só a população ficar sabendo, né? Ela tem que ser apresentadas as propostas de uma forma que todo mundo possa entender, porque realmente é um assunto muito importante, né? E a gente ficou sabendo pela imprensa, né? Cara, eu ouvia muito deputado dizer assim, não, mas o que o povo quer é isso. O povo não está nem sabendo o que é isso. Sim, fica sabendo pela imprensa. Mas as pessoas me perguntam, não, e eu explico. O distritão é aquele que o mais votado se elege. Aí a pessoa, isso é lógico. Óbvio que isso é lógico. Só que não é isto apenas. Não é isso. O distritão ele é um sistema que reconcentra poder, né? Certamente os que estão hoje estariam reeleitos, salvo poucas mudanças, com a perspectiva disso se, digamos assim, estabelecer como regra. A renovação política é mínima, portanto, o voto de pensamento político é também mínimo, portanto, isso estraga as relações construídas em cima de programa político. Estraga a pluralidade, né, que está na Constituição. Acaba os partidos políticos da prática, e nós vamos ter o suprassumo do voto personalista, né? O máximo num país de tradição coronelista. Exatamente. Então, onde é que nós vamos parar? No século muito retrocesso. Com um sistema que nos leva para o passado. Sim. Ainda bem que foi derrubado. E também não passaria no Senado. A gente quer voltar um pouquinho, deputada. Eu queria entender um pouco como é que foi essa experiência na Prefeitura de Salvador, que foi muito traumática. Quando a gente pesquisa na internet, parece que a senhora chegou a ser ameaçada de prisão por um juiz lá de Salvador por causa da questão de atraso no pagamento de salário e tal. Como é que foi essa questão? A senhora viveu realmente sob um cerco político na ocasião? Olha, sobre um cerco político e de comunicação. Eu acho que são os dois cercos históricos mais conhecidos, é o meu e o de Brizola. Só que o de Brizola, por razões muito maiores, né? Brizola era um possível candidato a presidente da República, um homem de uma história já consolidada no Brasil, num estado determinante para esse embate político e com a principal rede de comunicação do seu estado e do país, né? Então, envolvia questões tanto regionais como nacionais. No caso da Bahia, embora a Constituição diga que não pode haver envolvimento político na exploração, né,
dos canais de TV, é só o que existe no Brasil. O Brasil é esse país singular que nós conhecemos. As famílias políticas dominam os meios de comunicação, o controle dos meios de comunicação. Sim. E na Bahia, uma família a dominava e a domina ainda, embora hoje haja uma quebra maior do monopólio das comunicações com as diversas formas e meios de comunicação mais plurais, inclusive a internet, as redes de comunicação massivas da internet e mesmo a modernização do rádio, enfim, outras situações. Então, nós tínhamos aqui uma concentração de poder no grupo político do ex-senador e ex-governador Antônio Carlos Magalhães, que detinha, que construiu a sua força na ditadura militar. Em 1986, vem Valdir Pires na redemocratização. Veja que a Bahia vem depois da maioria dos estados brasileiros conseguirem conquistar uma vitória sobre as forças da ditadura. Né? Em 82, o MDB faz a maioria dos governadores dos estados brasileiros, mas a Bahia só consegue fazer isso em 1986 com Valdir. Né? Então, aí, o poder de Antônio Carlos é abalado. Mas, logo depois, ele, quando Sarney é presidente da República, ele se torna ministro das comunicações e consegue ter justamente o canal de comunicação principal do estado da Bahia. Ele consegue a concessão da Rede Globo, que era de um outro canal de TV. Ora, isso transforma a Bahia política, porque a partir daí há uma super concentração de poder na mão de Antônio Carlos Magalhães. Né? Aí eu confundi as datas. Primeiro veio o Sarney. Então, nós vivíamos aqui já um cerco de comunicação normal, entre aspas, as forças políticas progressistas. E aí vamos enfrentar um cerco maior quando eu, em 1993, 10 anos depois, nesse meio de caminho, Valdir renuncia ao governo, então Antônio Carlos tem a chance de voltar a governar a Bahia e reconcentrar o poder político, e quando chega 10 anos depois, 8 anos depois, mais ou menos, ele está no ápice do seu poder e do seu poder nos meios de comunicação. E usa esse poder. Né? Eu me elejo com mais 30, no máximo, prefeitos se elegeram na oposição na Bahia, naquele período da virada do impeachment de Collor, e chego à Prefeitura de Salvador com 36 anos de idade, com apoio de todos os partidos de esquerda e progressistas, que naquele tempo compunham uma grande frente anticarlista da Bahia. E Antônio Carlos se comportou assim. Bom, se não se submete a mim, imagine, na prefeitura da capital, se eu vou admitir uma força que seja uma força contrária. Colocou na cabeça dele, nem eu tinha, para confessar a vocês, uma consciência tão grande de que uma prefeitura de Salvador poderia me projetar para ser candidata ao governo do Estado. Nós éramos tão jovens e pela primeira vez, as forças políticas progressistas do Estado da Bahia chegavam ao governo municipal, que era tão inusitado que para nós era um passo a cada dia. Né? Nós vínhamos de uma campanha em que eu participei dessa experiência maravilhosa, que foi ter uma candidatura em 90, depois da renúncia de Valdir. Nós estávamos em baixa total, as forças que apoiaram Valdir. Não conseguimos nos unir para formar uma campanha que concorresse em 1990. E lá pelas tantas, o PT não aceitava aquela
aquela coligação proporcional com o PCdoB, o PSB e o PCB, que à época, se não me engano, era PPS já, e nós ficamos que não queríamos voltar a uma aliança com o PMDB, porque o PMDB estava representando também um pouco daquilo que já tinha passado, e não queríamos, e não nos aceitaram no PDT, que também não queria coligação proporcional, porque Valdir tinha ido para o PDT, ia ser candidato a deputado, e, naturalmente, o PDT iria ter uma votação muito grande e eleger mais de um deputado federal, que realmente aconteceu. Então, nós ficamos encalacrados e terminando surgindo a ideia, por que não 3 mulheres? 3 Olha mulheres só. que não eram mais... Eu não seria mais candidata a deputada federal, porque com a saída de Valdir, o enfraquecimento nosso como frente política, nós tínhamos eleito 2 deputados federais pela Bahia, o PCdoB, então nós não podíamos manter os 2, era certa a decisão do partido que tinha que reeleger Haroldo, que era o líder do partido, e era correta essa decisão, então eu estava vaga, digamos assim, não era candidata a nada. Então, nós unimos na última hora, na penúltima hora, na hora de escrever a chapa, 3 mulheres candidatas. Lídice, Salete e Beth para o governo do Estado. Apenas com o exercício, primeiro que os homens não aceitavam deixar de ser candidato a deputado federal para aquela aventura. E segundo, porque nós precisávamos, os nossos 3 partidos, salvar os mandatos dos nossos deputados federais. No caso, Haroldo Lima, Leonelli e Abigail pelo PSB e Fernando Santana pelo PCB. Então, foi um esforço supremo, só que este esforço resultou num sucesso total do ponto de vista eleitoral, político, melhor dizendo. Nós saímos com praticamente 10% dos votos do Estado da Bahia, mostrando que havia uma terceira, mais do que uma terceira via. O PT teve 13%, ou 3% com Zé Sérgio Gabrielli, um quadro extraordinário, político e técnico, né? Da Escola de Economia, um militante reconhecido no Estado, teve 3%. O ex-presidente da Petrobras, né? Ex-presidente da Petrobras, mas na época não era, não. Sim. E depois ele teria muito mais que isso. E nós, uma chapa de mulheres, pela novidade, pelo inusitado, pelo discurso que foi vinculado claramente a uma ideia de uma nova ética na política, né? E representando toda essa luta contra a ditadura, tudo que era importante recolocar no ambiente político foi recolocado, e nós batemos 17% dos votos em Salvador e 10%, não chegou a 10%, chegou a 9,6%. Se nós chegássemos a 10%, teria segundo turno no Estado. Olha que importância. Como resultado disso, tinha que ter algum ganho. E fomos, então, 2 anos depois, para tentar reunir essas forças de maneira mais ampla para disputar a eleição em Salvador. Algo inusitado também, mas que nós conseguimos viabilizar esse grande movimento. E aí, Valdir foi uma pessoa-chave nessa construção. E a chapa se repetiu. Em vez de Lídice, Salete e Beth, Lídice e Beth, que tinha sido a nossa candidata ao Senado. E fizemos uma chapa que começava com 3% em Salvador, que era outra eleição. O candidato de Antônio Carlos partia com 15%, por aí. E logo no meio do caminho, quando abriu o período de televisão, nós já tínhamos 12 e ele 20. Ou melhor, 12 e ele 16. Era uma distância menor. E aí veio o horário gratuito, e aí a luta se intensificou, e nós chegamos e ganhamos a eleição. Olha que problema. Um problema novo, desafiador para as forças de esquerda, mas para Antônio Carlos, o rei da Bahia, Itabuna, na mão do PT, uma das 16 maiores cidades do Estado, e Salvador, e aí Camaçari também ganhou o PMDB, nós ganhamos 30 cidades. Fake news já existia naquela época? Fake news já existia naquela época? Muito, muito, sendo que
A grande diferença que eu digo é que o pessoal sempre começa discutindo aí, como nosso amigo Germano, os companheiros que discutem a liberdade na rede, começam sempre para nos acalmar, dizendo: a fake news sempre existiu mentira, sempre existiu calúnia, sempre existiu campanha de calúnia, de ódio, mas nunca com um instrumento que permite com que não haja direito de resposta e que não haja a possibilidade de responder e de esclarecer os fatos no mesmo tempo, né? Uma mentira nunca foi tão veloz para alcançar a todos quanto numa tecnologia moderna quanto é a internet. Então, o crime tem que ser visto de outra maneira, né? Essa é uma polêmica. A gente vai falar disso. Deputada, eu só queria que a senhora desse algum exemplo, se é que pode dar, algum exemplo assim, prático da atuação do ACM nesse cerco. Assim, algum episódio que a senhora lembra? Eu vou dar diversos, vou falar rápido. Nossa, cita um, deputada, para a gente avançar aí para outros assuntos também. Veja bem, vou dar um exemplo aqui. Nós, nesse meio tempo, houve o governo, em meio ao meu governo, Fernando Henrique se elegeu. E Antônio Carlos, obviamente, apoiou Fernando Henrique, que era a época do meu partido, para nos colocar num ambiente mais difícil ainda, e nós não apoiamos Lula, toda na Bahia, unificado. E ele, então, passou a definir o governo federal e conseguiu um processo de todo recurso, porque naquele tempo, gente, não tinha Fundef, não tinha Fundeb, não tinha umas leis de financiamento direto do sistema municipal, né? Mal estava se estabelecendo o SUS, que saiu da Constituição de 88. Né? Então, estava tudo... As prefeituras dependiam muito dos governos, dos estados. Se dependem hoje, imagine naquele tempo. Então, o primeiro foi começar a apertar os recursos que tinham. Depois foi não apertar apenas, mas perseguir mesmo. Né? Então, uma rua que era calçada, que era asfaltada, que estava tudo bem, a prefeitura se consolidando, a administração se consolidando, no mês seguinte era esburacada de ponta a ponta, porque a Telebahia, que era a empresa de telecomunicação estatal, se comunicava com ele, que afinal tinha sido ministro das Comunicações. A Coelba, que era a empresa de energia, era do Estado. Então, ele furava a rua toda, esburacava e dizia: não, aqui é um reparo da Coelba, que precisa fazer aqui um cabo de não sei o quê. E lá deixava aberta aquela rua que a gente tinha inaugurado, acabado de inaugurar, ficava aberta por mais um mês, 2 meses, quando vinha, não alinhava com o asfalto anterior. Isso era um cotidiano. A Embasa, que é a empresa de saneamento, vinha abrir um buraco no meio do centro da cidade e deixava lá a prefeitura brigando e reclamando: não, é um problema grave, não podemos fechar. Era uma guerra, a cidade viveu uma guerra. Né? Na comunicação, nada era divulgado positivo da minha administração. E o comercial era censurado. Se o comercial, nós dizíamos, por exemplo, no comercial, isso a gente tem, a FENAGEM fez um congresso aqui e nós provamos. Né? Nós fazíamos um comercial dizendo assim: esta obra custou tanto da Prefeitura Municipal de Salvador, somente recursos próprios. Não podia sair. Não podia sair. Não podia sair. Então, era uma negociação, era uma dificuldade. Eles divulgaram uma vez, com um fato histórico, primeiro comício de Lula na Bahia ia ser lá em Juazeiro. Eu fui convidada e anunciei que iria para o comício. Mas foi um período de muita chuva em Salvador, começou a chover no dia anterior, eu fiquei olhando ali se valia a pena não sair, e aí no outro dia
a chuva foi total. Estava aqui na Bahia, Cândido Mendes, um grande amigo, diretor e proprietário das faculdades Cândido Mendes, aí, no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, e veio almoçar comigo. E eu, durante o almoço, eu digo, olha, Cândido, eu vim almoçar com você porque eu acabei de decidir que não vou mais para sair da cidade, estava chovendo muito, tendo muito ameaça de desabamento, eu ficarei por aqui. E combinei isso aqui agora com a secretária, eu tinha essa testemunha. E acabei o almoço com o Cândido, o carro saiu para levá-lo até o aeroporto e eu voltei, passei na Defesa Civil, que era o lugar onde me dava o quadro dos acontecimentos da cidade, e voltei para a prefeitura. Ligo a televisão, no horário de 18 horas por aí, que era o horário da TV do jornal regional, e assisto ao jornal que está lá dizendo: enquanto a cidade está sofrendo com os acontecimentos da chuva, ameaça de cair aqui, a prefeita está no comício do seu candidato a não sei quantos quilômetros. Aí olha a fake news aí, ó. Direto para a televisão, direto para o diretor. Ele tomou o maior susto. Eu disse: se não tirar agora do ar, vou entrar com processo contra vocês. Eu estou aqui falando da prefeitura, fotografada e filmada aqui pelos meus repórteres. Porque ele tomou um susto. Pelo amor de Deus, não sei o que, mostramos que tinha saído o registro da prefeitura mudando. E era uma barrigada, era um fake news que se podia construir a partir daí. Naquele tempo não existia o termo. Aí foi um desespero, um corre-corre, né? Aí uma intermediação para não ter que eu entrar com direito de resposta, terminei cedendo para fazer uma gravação, e o meu secretário dizia: grave só isso aqui, porque se você disser uma palavra a mais, eles cortam, e ainda assim editaram o que eu falei, para você ver como era. Não podia dar. Que isso? Se tinha uma greve de professor, era a tarde inteira a greve de professor, não tinha uma palavra da prefeitura que pudesse responder aquilo. Só tinha resposta que fosse negativa. Eu inaugurei obras aqui, Caetano Veloso, Gilberto Gil e o bispo, o arquebispo lá no Bonfim, a reforma toda da colina do Bonfim. Não saiu uma palavra na televisão sobre o fato. Só saiu o comercial pago, porque depois eu usei a presença de Caetano e de Gil para que eles fossem testemunha do que ia acontecer. É uma massacre. Eu quero falar, eu quero tentar abordar esse aspecto positivo relacionado à cultura na gestão da senhora, que foi um período de emergência cultural gigantesco lá de Salvador, brilhantes artistas surgindo e fazendo sucesso no Brasil inteiro, né? Mostrando a potência desse povo maravilhoso aí. E a gente lê que a senhora foi a responsável pela profissionalização desse carnaval. Como é que foi essa interlocução com os artistas? Tal? Foi uma agenda positiva em meio a esse cerco, né? Muito positivo, mas essa profissionalização está ligada a alguns aspectos do carnaval da cidade. Um deles não é bem de diálogo. Né? O Sindicato dos Músicos na Bahia, eles tinham, com o governo anterior, eles faziam um certo acordo, né? Que nós estimulávamos carnavais em bairro e eles faziam uma negociação direta, indicações do sindicato para os contratados. E nós resolvemos democratizar isso. Nós fizemos um concurso de bandas e de músicos para atuarem no carnaval. Isso criou um conflito com o sindicato de músicos. Não foi bem visto. O sindicato decidiu, em assembleia, invadir a prefeitura. Nós tivemos que chamar a polícia para tirar o sindicato, houve um conflito, foram buscar a intermediação de Caetano. Caetano disse: de jeito nenhum, não é possível vocês fazerem isso com uma gestão como a de Lídice, que está abrindo e democratizando o acesso dos músicos ao carnaval. Então, essa foi uma experiência super positiva, que iniciou-se com esse conflito, mas muito positiva. Os músicos todos sempre elogiaram essa nova forma deu oportunidade a muita gente que não estava necessariamente ali na sindicalização.
Nós criamos palcos de diversos ritmos, por exemplo, criamos o Palco do Rock no Carnaval da Bahia, tinha o seu espaço público, e dinamizamos muito o carnaval de bairro, mas muito mesmo, que era uma necessidade numa cidade tão grande, tão dinâmica, com um carnaval tão forte, e que nós não tínhamos, por exemplo, um dia de atração importante de uma grande banda de carnaval, por exemplo, no subúrbio ferroviário. Então, para que se desse o patrocínio da prefeitura em alguns trios particulares, nós trocávamos para que eles participassem também, e eles levassem também aquela folia para o carnaval nas áreas mais populares. Isso não era fácil, não, era briga com o governo do Estado também, porque o governo do Estado, claro que tem muito mais recursos para patrocinar os trios particulares do que a prefeitura tinha naquele período. Então, eu me concentrava muito nos blocos afros, garantia a participação do bloco afro e dividia com o governo do Estado algumas das grandes bandas. Era muita briga no carnaval. Os artistas que recebiam pela Bahia Tussa, a época dele, elogiavam o governador na hora que passavam na frente do camarote do governador e se calavam quando se passavam no meu. Foi guerra e tudo. Viu? Foi guerra e tudo. Nossa! Mas a experiência na área social nossa foi muito importante. Nunca houve uma administração com programas sociais tão fortes, e um deles até hoje se mantém com força e é uma marca da minha administração muito forte, que é o programa que se tornou uma Fundação Cidade Mãe, com um apoio grande de Dimenstein, da Gilberto Dimenstein, do Unicef, muito forte, e fizemos pela primeira vez um programa de apoio à educação de crianças nas ruas, para aquelas crianças que estavam nas ruas e que moravam nas ruas, e construímos uma estrutura de acolhimento para aquelas que viviam nas ruas, mas que tinham residência, tinham famílias, e criamos abrigos, né, que chamamos na fundação de abrigos, cada um com o nome de acolhimento, onde as crianças dormiam, um de menino, outro de menina, onde elas dormiam e passavam a ter assistência psicológica, atendimento, retomada de vida, contato com o conselho tutelar, para se reprogramarem para voltar para casa, com muito sucesso. E construímos nas áreas sociais o que nós chamávamos de empresas educativas, né, para impedir que novas crianças fossem para as ruas. E ali nós tínhamos, de 7 a 14 anos, atividades lúdicas e educativas, e de 14 a 17 anos, cursos profissionalizantes de formação de cidadania. Um projeto maravilhoso que marcou a cidade de Salvador em nossa gestão e que teve continuidade em algumas outras gestões. Nós construímos no Brasil um movimento para não acabar o Cidade Mãe. Todos os outros governos imediatos tiveram que mantê-lo, mesmo mudando um pouco a linha, o conceito, mas tiveram de manter a Fundação Cidade Mãe. Deputada, muito bom a senhora registrar isso aqui. A gente não tem a força da comunicação da família CM, né? Mas hoje em dia, com a democratização, com certeza vai ter um alcance bem legal. Olha só, eu queria avançar um pouquinho para falar da CPMI das fake news. Eu queria que a senhora explicasse para a gente e para os nossos ouvintes se tem previsão de retomada dos trabalhos. E uma notícia muito interessante do final que saiu no final de julho foi o início de uma cooperação técnica entre a CPMI das fake news e a CPI da Covid. Eu queria saber essas duas coisas, previsão de retomada e se essa cooperação técnica já se iniciou, digamos assim, nos bastidores. Sim, a cooperação técnica já se iniciou, e nós estamos até reunindo segunda-feira com o presidente da comissão comigo, eu estarei em Brasília, e a nossa técnica, porque para receber um pouco do que foi passado para a CPMI
e também tratar dos assuntos do dia a dia da nossa comissão. Porque a comissão ela está suspensa, ela não está encerrada. Sim. Ela foi suspensa durante a pandemia, porque a comissão funciona no Senado, toda a CPMI, toda a mista, né? Ela funciona no Senado, e nem a Câmara, nem o Senado tinham funcionamento de nenhuma comissão durante a CPMI. Uhum. A Câmara se preparou de forma, inclusive, muito rápida, digamos, uma conquista feita pelo Parlamento brasileiro. A Câmara se organizou tecnicamente de forma muito rápida para funcionar o plenário da Câmara. Mas ela não tinha como funcionar as comissões também. Nós estávamos num crescendo do pico da pandemia, não é? E muitos assustados, não sabiam como isso ia funcionar, e foi uma medida correta, porque cada comissão reúne técnicos, reúne gente, né? Tudo isso. E não tinha também solução ainda técnica para o funcionamento de tanta coisa na casa. Então, foi suspenso tudo. Depois, este ano, nós reiniciamos com o funcionamento da comissão, das comissões da Câmara, mas o Senado não acompanhou esse funcionamento. Inclusive, tem um funcionamento tecnológico diferente do da Câmara, um sistema que aí só Germano e outros técnicos podem nos explicar, né? E o Senado não voltou a funcionar comissão alguma. A única comissão que funciona no Senado é a comissão da CPI do Covid, que foi por determinação do Supremo Tribunal. Sim. Foi uma Verdade. Comissão instalada... Ótimo esclarecimento isso. Sim. Viu? Foi determinado pelo Supremo Tribunal a instalação da comissão. Sim. E o Senado se preparou, portanto, para aquela comissão. Você vê, se você olhar uma comissão da Câmara, não tem separação, não tem proteção de uma mesa para outra, não tem nada disso. A do Senado tem. O Senado começou isso, instalou, inclusive, logo após a morte do Major Olímpio, que abalou muito o Senado Federal, já no início desse ano. Então, o Senado até hoje não reabriu nenhuma comissão. Então, nós estamos conversando, e segunda-feira eu vou encontrar com o presidente Coronel para que a gente dê um balanço nessa situação, para ver da condição de retomar ou não agora, né, numa conversa com o presidente do Senado Federal. Porque a comissão mista ela funciona toda no Senado e tem todo o apoio técnico e de assessoramento do Senado Federal. Deputada, a gente sabe que o vice-presidente da CPMI, das fake news, é o Ricardo Barros, é um dos generais da tropa de choque do governo. A gente teve essa semana a atuação dele lá na CPI da Covid, né? Como é que é essa relação da relatora com esse vice-presidente e como é que vai ser o impacto da atuação desse vice-presidente sobre o relatório? Olha, sobre o relatório, nenhum. Agora, sobre a CPMI, talvez tenha. Porque a CPMI mudou muito a correlação de forças. Ela foi formada ainda com o DEM, que não era aderente ao governo, né, sob a presidência de Rodrigo Maia, que, claro, que naquele momento, inclusive, reforçava, conseguimos as assinaturas porque tinham número que eram maiores do que somente os partidos de oposição, né, naquele momento. Então, muita gente do DEM assinou, teve companheiros do PSDB que assinaram, enfim. E se conseguiu isso com objetivos grandes, que era investigar crimes contra criança e adolescentes, crimes de bullying na internet, mas também diretamente investigação sobre fake news em 2018, nas eleições de 2018, e no ataque
as instituições democráticas. Então, foi da CPMI. Mas qual foi o ambiente da CPMI? Primeiro, a imprensa não acreditava na CPMI. A imprensa achava que a CPMI era uma busca do PT para o terceiro turno eleitoral. E a Câmara, né, nós estávamos em plena euforia, né, euforia de Bolsonaro. Então, os bolsonaristas estavam no ápice do seu poder. Acabava de ter ganho a eleição. E davam a tônica na Câmara dos Deputados dos seus discursos frenéticos, né? Agressivos, desrespeitadores de qualquer convivência democrática. E foi nesse ambiente que nós criamos essa CPI, magicamente, e começamos a trabalhar. Era um ambiente de luta. Se vocês veem agora na CPI do Covid esse ambiente de luta, imagine aquele. Sim. Só que naquele ambiente de luta, com o governo muito mais forte, eu estava bem forte no momento, e essa era uma CPI que era contra o governo, claramente. Claramente não era contra o governo, institucionalmente, mas ele atingia diretamente o método usado pelo governo. Sim. Os bolsonaristas, o núcleo forte de Bolsonaro era Eduardo Bolsonaro, seu filho, que estava lá presente, a deputada Cris Ottoni, né? Cristiane de Toni, e Felipe Barros, né? Que estão todos três muito envolvidos no debate da fake news. E todos começavam negando a existência de fake news no Brasil. Hoje nós temos uma situação inversa. Ninguém pode negar a existência de fake news no Brasil depois de uma pandemia que foi paralela a uma pandemia de fake news. Né? Então, a realidade mudou muito, mas a correlação de forças na casa também mudou muito. Hoje nós temos um centrão muito aderente ao governo, embora o governo esteja muito isolado da sociedade. Deputada, a gente sabe que o objetivo legal de uma CPI, né, pelo menos que está lá no regimento, na Constituição, é investigar situações de possíveis crimes para aperfeiçoar a legislação que está com lacunas, né, em relação a esses crimes. Eu queria saber duas perguntas. Primeiro, quais são os aspectos mais importantes de aperfeiçoamento legislativo que a CPMI pode trazer? E o segundo, que os analistas políticos dizem que o real objetivo de uma CPI é criar uma narrativa contra o governo. E eu queria saber se a CPI da fake news está sendo bem sucedida em criar essa narrativa. Não é esse o objetivo principal. O objetivo principal é, provavelmente, até porque já houve, diziam diretamente, nada contra o governo, CPI do tráfico de pessoas, CPI da pedofilia, CPI, enfim, não estão relacionadas com isso. Né? A CPI de Cachoeira, lá, que atingiu lá o estado de Goiás, pode ter atingido o governo de Goiás, mas não vinha focada no governo federal. Mas vamos lá. A CPMI foi vitoriosa, no seu meio ela já foi vitoriosa. Primeiro porque ela começou a demonstrar que havia coisa a ser investigada. Quando Alexandre Frota e Joyce rompem e assumem a denúncia do esquema montado para fake news, ela já começa ali, clara, o roteiro foi muito claro, muito bem preparado, de como chegar a provar que a existência das fake news. Tanto é que logo no primeiro momento em que a gente segue aquele roteiro e exige e solicita às redes, às plataformas que nos entreguem o IP de determinados perfis, você identifica logo um IP que é exatamente o do assessor de Eduardo Bolsonaro, também chamado Eduardo, também denunciado
no esquema, que é o IP do computador que ele usa na Câmara dos Deputados, para comprar as passagens do próprio deputado. Portanto, usando o recurso público, porque usando de um aparelho da Câmara. O crime é duplo. Então, logo no início. A outra linha de investigação que nós tomamos, que também, através de denúncia, e de denúncia na imprensa, da Folha de São Paulo, daquela reportagem da Folha, que nos leva a uma denúncia de que algumas empresas de disseminação de mensagens faziam isso usando os CPFs de pessoas que não sabiam que seus CPFs estavam sendo usados. Então, era uma falsificação. E a denúncia vai mais adiante, porque ela caracteriza que são CPFs de idosos, provavelmente de algum órgão, alguém que roubou e vendeu de algum órgão, sei lá, da Previdência ou de alguma coisa, porque são pessoas nascidas a partir de determinada data, né, que faziam com que essas pessoas tivessem mais ou menos acima de 70 anos. Então, 68 em diante. Então, é um registro de alguma entidade, de alguma instituição que foi ali entregue como banco de dados e que as pessoas ignoravam que seus CPFs estavam sendo usados para esse tipo de disseminação em massa de mensagens. Essa também é uma investigação que começa e vai dando certo, porque nós chegamos a comprovar, a levar a comprovação de como isso acontecia e os donos da empresa foram lá, foram checados e tiveram, mesmo negando, ficou claro de que o crime acontecia. E aí é quando nós temos a suspensão dos nossos trabalhos. Nós não avançamos, por exemplo, naquilo que era a nossa intenção também investigar, mesmo sabendo que seria muito difícil, que era quem paga a conta, né? O financiamento disso tudo. E é muito difícil que isso possa ocorrer via CPMI e via mesmo a CPI da pandemia. Por quê? Porque isso é um trabalho coletivo. Nós não temos uma investigação monocrática, como tem delegado da Polícia Federal ou um ministro do Supremo Tribunal. Porque nós temos que aprovar um requerimento dizendo que vamos quebrar o sigilo de banco de alguém, e isso faz com que as pessoas se preparem para isso, ou vamos apreender o computador de alguém, né? Pelo menos com 24 horas de antecedência, os acusados sabem. Então, é claro que essa fase é uma fase mais fácil para o Supremo Tribunal ou para um delegado direto da Polícia Federal instaurado um processo. Então, a CPMI tem mais dificuldade de trilhar este caminho, principalmente uma correlação de forças tão difícil quanto a que nós enfrentamos ali. Mas, veja, suspenso o nosso trabalho, em plena pandemia, instaurado o inquérito no Supremo Tribunal, todos aqueles que foram acusados na CPMI foram investigados, o que mostra a correlação, né, dos processos, o que mostra o caminho de construção das fake news, que é um só, que é uma ligação explícita com o grupamento do presidente da República, dos seus apoiadores, dos deputados que fazem parte de sua base, dos chamados bolsominions de raiz. Deputada, eu ia até perguntar para a senhora isso. Com a retomada dos trabalhos, o que a senhora classificaria como o maior desafio da CPMI? É essa chegada mais perto desse núcleo duro, que às vezes o que eu sinto também que acontece com a CPI da Covid, que parece que quando chega muito perto, pensa em impedir uma quebra de sigilo de algum personagem muito central, mas muito próximo do presidente, e aí acontece um recuo. Na sua opinião, qual é o principal desafio da CPMI das fake news? Está sem microfone, isso. Veja bem,
Repete um pouco. Eu queria que a Chegamos, senhora... sim. Se retornarmos, Isso. nós chegaremos diretamente. Eu não tenho Qual o dúvida maior disso. desafio para Eu não vocês tenho dúvida chegarem pelo ao que núcleo nós duro? encaminhamos, pelo que temos na mão e pelo que apareceu depois. Porque, veja, agora a retomada da CPMI tem que se dar com acesso, já se dá com acesso a uma parte do inquérito que corria sobre o segredo de justiça e que deixou de ter esse segredo, uma parte desse processo, e que tem uma ligação com os mesmos atores da CPMI, que estavam acusados na CPMI, que são muito próximos do presidente da República, né? São seus apoiadores também, né? Nós tivemos uma CPMI que o Alan dos Santos, do Terça Livre, estava no Brasil. Hoje ele está fora do Brasil exatamente porque o inquérito chegou a ele e ele se evadiu, né? Se autoexilou. Interessante que a pessoa se autoexila num governo que é dele próprio. É singular essa. No Brasil tem de tudo. Tem de tudo. Sobre Bolsonaro tem de tudo. Deputado, Outros casos vão demonstrando esse roteiro. Claro que tem coisa nova. A pandemia traz novos atores aí que estão sendo investigados na CPI, no que diz respeito a fake news durante a pandemia. Temos esse objetivo, porque não existia objetivo quando a nossa CPI foi tratada. Agora, é possível que a gente possa, por exemplo, discutir novas manifestações políticas desse grupamento, criando fake news sobre a nova eleição, sobre a urna eletrônica, sobre ameaça à existência da eleição de 2022. Então, esses são assuntos que podem ser provocados pelos senhores deputados e deputadas no âmbito da CPMI, ou mesmo tudo que for saído de ameaça às instituições democráticas do inquérito do Supremo Tribunal. O relatório da senhora vai ter umas 600 páginas, deputada? Aí eu não sei. Depende de como nós terminarmos. Deputada, no dia 13 de agosto, né, houve a prisão do Roberto Jefferson. Tem muita gente, e não apenas bolsonaristas. Tem advogados e até o pessoal da linha mais liberal dizendo que agora a gente está entrando em uma de prender por crime de opinião, delito de opinião. O que a senhora acha dessa prisão? E que a senhora, à luz também da questão dos votos relacionados ao Daniel Silveira, o que você acha dessa questão de crime ou é delito de opinião? E se no futuro, se a gente ficar condenando isso, é o pessoal da esquerda que pode ser acometido por essas acusações? Isso é um risco. Sim. Não podemos deixar de levar em conta. Mas, para isso, teria que a esquerda estar pregando a luta armada, por exemplo. Porque a opinião você dizer o voto deve ser auditável, isso é a opinião. Sim. Agora, quando você convoca, se pega em armas, se o voto não for auditável, aí é outra coisa. Eu também nunca vi gente de esquerda aparecer armado na rede social, dizendo vamos pegar em armas e vamos impedir que eles tomem o poder. Mas Roberto Jefferson fez isso. Disse que o voto tem que ser eletrônico, a urna eletrônica tinha que ter voto impresso, que Bolsonaro estava se preparando para isso, que eles não estavam fazendo isso porque eles estavam querendo fraudar a eleição para os comunistas voltarem, e nós vamos receber os comuns aqui a fogo. Isso é opinião? É preciso... realmente, essa questão da fake news e do uso das redes sociais no mundo não é um problema do Brasil. Não é à toa que essa experiência tem levado
a governos, autoritários, né? Onde a fake news ocorreu com muita força na eleição, de um determinado formato, igual a este que aconteceu aqui e nos Estados Unidos com Trump, gera um tipo de governo. Nunca gerou um governo democrático. Em nenhum desses países em que isso aconteceu, deu como resultado o governo democrático. Então, eu sei que é necessário que a gente garanta a liberdade na rede. Eu defendo isso. Agora, acho que nós temos que entender que a rede também ela traz uma pós-verdade, ela cria uma pós-verdade que tem que ser discutida. Porque, senão, a guerra de narrativa, o fato deixa de existir. Então, é tudo absolutamente novo. Né? Sim. E no caso do... É verdade que a história é contada pelos vencedores, mas há a possibilidade dos vencidos contarem a história, mesmo que haja um debate a respeito disso. Na rede, da forma como se dá, termina que não há isto. Então, é preciso que o direito também tenha alguma possibilidade de atuar sobre essa questão. Desde o início, eu tenho me colocado muito como no papel de advogada do diabo, muitas vezes, na discussão com os companheiros da liberdade total na rede, em que aqui eu defendo. Eu não acho que a gente tem que agora começar a censurar. Mas não acho também que o presidente da República pode fazer uma medida provisória determinando que no país não se pode tirar nada da rede. Deputada, só uma observação no caso do... As plataformas não podem tirar o que quiserem da rede, mas as plataformas também são plataformas privadas. E você adere a um contrato da plataforma privada. Então, é muita coisa nova que precisa ser discutida do ponto de vista do direito nas redes, do jurídico, muita coisa a ser reformulada também, porque as redes, as plataformas não são instituídas pela liberdade total, elas são instituídas com interesses, inclusive, negociáveis. Elas estão na disputa de mercado, na Bolsa de Valores. Então, vamos com calma. Vamos com calma. Nós estamos numa sociedade capitalista total e as plataformas estão na disputa no mercado capitalista total. Então, é preciso que aqueles que não são capitalistas e não tenham uma forma diferente de enxergar isso também. Né? Vamos ver, vamos construir um pensamento sobre essas coisas. Deputada, só uma observação sobre o caso do Roberto Jefferson, e depois eu vou fazer uma outra pergunta, é que no caso dele, ele também está sendo investigado por usar dinheiro do partido para financiar essas fake news, né? Então aí já tem corrupção, aí opinião já não tem nenhuma, né? Exatamente. Mas já são outros crimes, né? Sim, são outros crimes. Exatamente. Mas a pergunta que eu queria fazer para a senhora é um pouco nessa linha de fake news também, é que nessa semana, nessa tensão toda pela qual a Câmara passou para aprovação ou não, né, no caso rejeição da PEC do voto impresso, a imprensa ela noticiou que vários deputados sofreram ameaças, né? E bem no estilo de fake news mesmo, por exemplo, pelo WhatsApp, aquela coisa, eu achei até interessante que parece que a mulher de um deputado recebeu uma mensagem no WhatsApp assim, olha, eu sou a tia do Zap, né? Tipo assim, usando aquela coisa das fake news e tal, eu vou acabar com a sua vida, esse tipo de coisa. E fora intensos telefonemas, um deputado, inclusive do PSDB, até veio à tona falar, tal, esqueci o nome dele agora, PSDB Ceará. Eu queria saber o que a Câmara pode fazer sobre isso, porque eu achei até que a imprensa não deu a atenção devida. Eu sei que é muita notícia e tal, mas assim, eu fiquei muito horrorizada, porque eu acho que ameaça a parlamentar dentro da Casa da Democracia, eu acho assim que já passou de todos os limites. Eu queria que a senhora dissesse para a gente o que a Câmara poderia fazer. Tem que determinar a investigação da Polícia Legislativa, que existe para isso, sessão parlamentar. Necessário, inclusive, usar a própria Polícia Federal. Causa preocupação a todos a interferência
está fazendo na Polícia Federal, eu acho que é impressionante. Né? A presidente Dilma, o presidente Lula nunca interferiram nesses órgãos. Sim. Democracia era escolha democrática, era lista tríplice, era isso, era aquilo, as categorias se reuniam. Agora as categorias não se reúnem, não dizem. Fortalece um pensamento O áudio está falhando. categorias só conseguem, que alguns segmentos só conseguem reivindicar sob governos democráticos. Quando os governos não são democráticos, aí se encolhe, né? E o servidor público, uma parte do servidor público termina sofrendo desse mal, né? Se sentem mais à vontade de reivindicar, de fazer greve, de se manifestar quando o governo é democrático e não lhe reprime. Quando é um governo conservador ou até extremista, como é no caso do governo Bolsonaro, aí a democracia do servidor público não se manifesta muito. Infelizmente. Nós temos, inclusive, essa situação em que, cada dia que passa, se sente a mão do governo, do presidente, mais presente na instituição, que é uma instituição tão séria no Brasil, Sim. com tanta credibilidade como a Polícia Federal. Deputada, recentemente não, é sobre esse assunto mesmo, né? É muito recente, na verdade, que é o voto impresso, que deu certo alívio para a sociedade, mas, ao mesmo tempo, a gente viu que tinha 229 deputados que votaram a favor. Qual que é o real poder do Bolsonaro no Congresso hoje? Vamos lembrar que ele começou o governo falando que ia governar com frentes parlamentares, o que nunca existiu, foram crises atrás de crises, etc. E agora parece que ele está, assim, arregimentando uma base. Até que ponto esses deputados são verdadeiramente bolsonaristas? Até que ponto eles foram, enfim, é ruim dizer isso, mas, enfim, o poder da emenda falou mais alto? Gente, isso é tão explícito, dá para... São os mesmos partidos que apoiaram Lula e Dilma, são os mesmos deputados que apoiaram Lula e Dilma. O Ricardo Barros foi ministro de Temer, Sim. de outro governo, né? Mas que era um herdeiro do governo de Dilma, afinal de contas, porque ele era vice de Dilma. Esse é o Brasil, né? Quando o Centrão aderiu ao governo Bolsonaro, ele adere para fazer isto, para prender o governo a uma base, servir numa hora de emergência como essa e ganhar peso. Acabou de ser colocado no Ministério de Relação Institucional lá o rei do Centrão, o senador Ciro Nogueira, né, que é o presidente do PP, e que vai para dentro do governo. Vocês acham que aquele voto expressa um posicionamento das pessoas que desejam, de deputados que desejam que tenha voto impresso? Pelo amor de Deus! Qual é o deputado ali que deseja que tenha voto impresso no PP, por exemplo, que sabe que sua eleição pode ser recontada? Porque se pode recontar a eleição do presidente da República, pode recontar também a eleição do deputado, né? Então, o que vai haver de processo de pedido de recontagem de urna? Qual é o deputado que quer, numa eleição que se resolve em 2 dias de apuração, ter seu voto recontado e levado a 1 mês? Eu desconheço, né? Quem queira, nem o povo brasileiro quer isto, né? Mas veja que foi milimétrico. Aquele resultado foi milimétrico. Sim. Se tivesse uma pesquisa antes daquilo, Bolsonaro botou os tanques na rua e houve, obviamente, uma negociação entre o Centrão, o Ciro Nogueira, para que não era possível que se aceitasse aquilo. O presidente Arthur Lira não poderia aceitar aquele tipo de intimidação, né? Se pronunciou muito pouco a respeito do assunto, foi muito tímido. Também achei. Muito tímido, né, para uma decisão do Congresso Nacional. Sim. Se pronunciou muito pouco, mas é claro que aquele resultado foi altamente negociado, milimetricamente pensado
para que ele tivesse um pouco mais de votos do que os votos que derrotavam a PEC, para que fosse derrotada a PEC, porque todos sabiam que não era possível aceitar uma PEC dessa com esse tipo de intimidação, mas, ao mesmo tempo, não derrotasse o presidente da República totalmente e lhe desse a possibilidade de continuar com essa verborreia a respeito do assunto. Olha só o que a deputada está falando, gente. Foi um bilhão de reais em emendas para fazer com que o presidente, sabendo disso, né, para fazer com que ele demonstrasse força, mas que os votos não fossem suficientes para que a emenda fosse para frente. Deputado, mas deixa eu só fazer uma observação, Caio, deixa eu só fazer uma observação. Eu vi na imprensa hoje, e assim, a Câmara, né, então, melhor do que ninguém para falar, que o Lira, nesse jogo de tentar contemporizar com a maioria das forças, ele teria contado os votos e percebido que, seja por qual motivo for, por ideologia ou por emenda, que, na verdade, a aprovação, o Bolsonaro ia ter muito mais voto a favor, ou seja, o voto impresso ia ter muito mais voto a favor, mas que ele achou que ele deveria baixar um pouco a diferença, né, e conseguir entregar para a sociedade, tipo assim, a certeza de que não vai ter nenhum problema. Pronto, morreu, a PEC foi rejeitada e pronto. Eu queria saber o que a senhora acha. Na verdade, é porque tem várias narrativas, né? Mas o que a senhora acha desse papel do Lira, né? Porque a senhora acha que é sustentável com o Bolsonaro ele ficar tentando fazer esse equilíbrio o tempo todo, inclusive equilíbrio de votos? O que a senhora acha? Ele fará. É o que faz o presidente da casa ali, que está aderente ao governo. Olha, eu duvido muito dessa explicação de que a maioria ali ia se expressar. Chega mais perto do telefone, deputada, por favor, e repete a resposta, porque a gente não ouviu. Chega um pouquinho mais perto do telefone, isso. Não falha. Eu acho que esse é o papel que o presidente da Câmara fará. Ele vai tentar intermediar isso aí sempre, né? Tem essa explicação? Não. Tinha muita gente mais querendo votar no voto impresso, e isso em tempo normal. Se fosse apenas o debate sobre voto impresso. Muita gente de esquerda também pensava em debater essa questão. Porque lá atrás Brizola questionou tal aspecto, Requião fez um projeto com Brizola, mas isso foi em outro contexto, com outras regras, né? O próprio PSDB fez, em 2014, contestou o resultado eleitoral em outras regras. Mas, politicamente, era impossível para esses partidos, para o PDT, para o PSDB, para qualquer partido que zele pela democracia no país, aceitar que um presidente da República venha a público e diga ou muda ou não vai ter eleição. Isso é inadmissível. Sim. E o presidente da Câmara dos Deputados também não podia admitir isso. Porque se esse discurso é verdadeiro, ele tem que renunciar à presidência da Câmara. Como é que uma decisão do Congresso pode ser contestada pelo presidente e ameaçada pelo presidente? Então, é óbvio que ele negociou isso. Muita gente diz que isso podia acontecer, mas muita gente também diz que os votos seriam muito mais votos para o contra, para derrubar a tese também, né? Então, eu acho que o importante é o resultado. Não passou, não passou, não passará, né? Até porque o Centrão também tem limite. Não passou, não passará e não passarão, né, deputado? Porque o Centrão também tem limite. O Centrão pode contestar a democracia? Num limite, pode ser. No passado, teve gente que fez e que estabeleceu uma ditadura no Brasil. Eu não acho, no entanto, que esse seja o movimento do momento no mundo, e acho muito difícil que algumas personalidades que estão nesses partidos possam sustentar um discurso como este. Deputada, e aproveitando que a senhora é economista, o que a senhora acha... Não aproveite isso não, porque eu saí da economia há muitos anos.
Eu não vou Quem perguntar assume coisa. como tal. Não, eu não vou perguntar coisa técnica, não. Eu quero. Com certeza a senhora tem uma visão e deve ser muito boa sobre essa pergunta, que é o seguinte: o que a senhora acha que é a prioridade para a economia do Brasil nessa década que a gente está vivendo hoje? Eu não tenho dúvida que é a retomada do desenvolvimento do país com geração de emprego e de renda. Nós temos que repensar, nós estamos saindo de uma pandemia. Também não podemos apresentar o mesmo projeto de 2018. O Brasil está num novo momento, porque o mundo está num novo momento. E a economia tem que se colocar nisto. Nós estamos vivendo uma crise no meio ambiente sem precedentes na humanidade. Estamos vivendo fenômenos ambientais gravíssimos que requer que nós tenhamos um compromisso de uma economia verde, de uma economia baseada no desenvolvimento sustentável, como uma estratégia de sobrevivência do planeta e do país. E nós temos razões para fazer isso, porque nós temos um país com uma capacidade enorme de gerar energia limpa. Então, nós temos a obrigação de fazer isso pelo Brasil e pelo mundo. Nós estamos vivendo uma crise pandêmica também diretamente relacionada com a questão ambiental. Então, pensar a economia no Brasil de hoje, ou no mundo, tem que pensar sustentada no fortalecimento da pesquisa, da ciência, na área de saúde, né, fortemente, no desenvolvimento, né, da ciência da natureza, das ciências de saúde, e formar mão de obra qualificada intensamente nessa área, porque nós estamos vivendo uma pandemia. Então, o ensino da medicina, o ensino da enfermagem, os cursos técnicos de enfermagem, né, a regulação dessas carreiras, né, educação fortemente, os recursos públicos para a educação, porque nós temos que vencer esse período perdido educacional. Nós não podemos pensar reindustrializar o Brasil nos termos de 1950, 60, 70 ou mesmo 90. Uhum. A industrialização passa por outro nível e segmentos, não é? E segmentos. Essa reindustrialização também mostrou que não é possível nós dividirmos as tarefas, né? A divisão do trabalho no mundo global não podem estar tão concentradas. Não é possível que o Brasil e outros países do mundo não saibam fabricar e nós tenhamos que importar da China isto. Sim. Não é possível. Não é possível. Na pandemia, nós tivemos que botar nossas costureiras para fazerem de pano, porque nós não tínhamos onde comprar. Nós tínhamos que esperar a China nos trazer isso. Não é porque é a China, podia ser os Estados Unidos, podia ser a França, podia ser quem quer que fosse. É preciso rediscutir no mundo esse modelo, né, industrial. Então, eu acho que a pandemia obriga a um repensar da economia. Sim. É preciso pensar a nossa capacidade de alimentar as pessoas em nosso país como muito positiva. Por isso, nós precisamos pensar em formular e principalmente, financiar a produção de alimentos no Brasil e a agricultura familiar, que é quem bota a comida na mesa do brasileiro. É claro que a exportação é extremamente importante para a nossa balança comercial, né? Mas nós temos que também garantir a comida na mesa do cidadão brasileiro. E nós estamos começando a viver uma inflação da cesta básica. Então, tudo isso é preciso rediscutir do ponto de vista macroeconômico em nosso país. Deputada, vamos
para 2022 agora. O partido da senhora, o PSB, ele é um partido bastante cortejado, né? Principalmente para a eleição presidencial. Não sei se a senhora pode falar se o PSB já tem uma posição agora ou se essa posição pode mudar, né? Porque a gente ainda está longe da eleição. Queria que a senhora falasse quais são as perspectivas do PSB para 2022. Olha, o PSB é um partido que está passando por um processo de modificação profunda, Uhum, com muita ousadia. Estamos vivendo um processo de autorreforma, reformulando todo o nosso programa, Chega mais perto, deputado. reformulando todo o nosso programa nesse momento, passando por uma autorreforma, uhum, porque nós somos um partido de 74 anos, fizemos esta semana passada. Então, um uhum, partido de 74 anos ele tem que manter os seus princípios, mas adequar as suas propostas políticas e econômicas à realidade de um país que mudou em 74 anos de existência. E nós estamos fazendo isso com muita ousadia, com muita coragem. É possível cometer erros, mas o uhum, principal erro é não discutir, não sim, analisar e não se auto-criticar, né? E isso o PSB está fazendo, como disse, de maneira corajosa e pretende acabar esse processo em abril do próximo ano com o congresso do partido. Seria no final desse ano, mas face à pandemia e a necessidade de manter, digamos, uma certa segurança de que podemos fazê-lo presencialmente, estamos marcando para o próximo ano. Mas o processo em cada estado vai se iniciar agora. uhum, Temos candidato a presidente da República. Ter desejo de ter candidato a presidente da República é certo que o nosso partido tem, uhum, mas não sei se nós teremos condições de chegar ao próximo ano já como candidato a presidente da República, né? Talvez esse ano a gente tenha a oferecer ao presidente da República um programa moderno uhum, e, e muitas lideranças fortes que pensam o Brasil nas grandes cidades. Então, você tem uma experiência de governo como a que nós temos já em Pernambuco, com políticas públicas aprovadas e avançadas na educação, na saúde, na segurança pública, é muito importante para referenciar um próximo governo progressista que tenha no Brasil, que tenha a experiência e a liderança de um Flávio Dino, né, falando de um lugar, de um estado que é norte e é nordeste ao mesmo tempo, uhum, que sim, se relaciona com essa pluralidade, né, do nosso país, porque o PT tem experiência de governar um estado nordestino, como a Bahia. Portanto, Pernambuco se assemelha a isso, e Ceará uhum, também. Mas não tem de governar um estado do norte, só um pequeno estado, como o Acre, né? uhum, sim, Mas não tem, esse norte inteiro é um grande desafio. E o Maranhão é meio norte e meio meio nordeste, Nordeste, né? uhum, sim, Então, se relaciona muito com o Amapá, se relaciona bem com o Pará, ali. Então, Flávio Dino é um líder que vem do Congresso Nacional, que teve uma experiência fantástica como deputado, é um homem que tem uma base no Poder Judiciário, na Justiça brasileira, foi uhum, juiz, né, concursado, que largou para se dedicar à vida pública, política. Então, nós temos quadros, temos um governador do Espírito Santo, um estado do Sudeste, com Freixo características. agora, né? Hein? O Freixo Freixo. agora também vem somar ao Freixo, PSB. Freixo agora, né, Rio de que Janeiro muito junto importante, né? com Molon fazem uma dupla importante no eixo central do Sudeste brasileiro, que é o Rio de Janeiro, que é hoje um laboratório de dificuldades para o Brasil, né, marcado pelo crime organizado, infelizmente, pela milícia,
E Freixo é um homem que se dedicou a trabalhar essas questões. Não se pode governar o Brasil sem entender o Rio de Janeiro, sem aprofundar o conhecimento sobre o Rio para superar essas dificuldades. Tem um quadro como o Márcio França, que foi governador por 9 meses do maior estado de economia maior no Brasil, que é São Paulo. Então, o PSB não pode ser ignorado, né, por nenhum partido que queira governar o Brasil com forças progressistas e que pense o país. Então, eu acho que é, sim, um partido a ser disputado por quem quiser ser presidente da República, superando a extrema-direita, o bolsonarismo, e realmente abrindo as comportas de um país para um novo desenvolvimento, de uma economia nova, de uma economia moderna, de uma economia criativa. Sim, tá certo. Caião, vamos chamar a deputada para o nosso desafio? Momento Jânio Quadros. Deputada, esse é o Momento Jânio, que é o quadro fixo do nosso programa. Seguinte, como a senhora bem sabe, o nosso ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o singelo hábito de se comunicar oficialmente por meio de bilhetinhos escritos à mão. Qual que é a proposta? Eu quero que a senhora se imagine hoje, agosto de 2021, como a atual presidente do Brasil. E que a senhora escolha uma pessoa para mandar uma mensagem. Essa mensagem pode ser uma ordem, pode ser uma bronca, um agradecimento, uma oferta de cargo no seu governo, um pedido de socorro, qualquer coisa. E é claro que a senhora tem que compartilhar com a gente tanto o destinatário quanto o conteúdo desse bilhetinho. É um bilhete falado, todo mundo que vem aqui fala o bilhete, se torna presidente por um bilhete, a gente transcreve esse bilhete e afixa no mural do nosso site, viu, deputado? E eu convidaria Flávio Dino para ser o ministro da Justiça do Brasil. Acho que ele tem perfil para isso. E ele tem perfil para duas coisas: o ministro da Justiça ou o ministro da Defesa. Ele compreende muito bem o papel dos dois, das duas instituições, de forma republicana e dentro da Constituição. E o Brasil precisa retomar esse papel para se reconstituir enquanto Estado democrático. Excelente, deputada. Deputada, muito obrigada. Eu agradeço em meu nome e em nome de toda a equipe. É muito importante para a gente aqui do programa ter uma parlamentar com a sua importância aqui com a gente, principalmente numa semana que foi tão atribulada e tão importante para a Câmara, né? Que para conseguir defender a nossa própria democracia. Em relação ao papel da senhora como na luta pelas mulheres aqui no Brasil, eu quero ler um pouquinho de uma música do Caetano Veloso, que eu imagino que a senhora gosta bastante dele. Eu já imaginava, a senhora citou ele várias vezes aqui, então eu vou ler esses versinhos. É um querido amigo. Isso, a música é a música Mulher. Abre aspas. Lá vai ela, lá vai a mulher subindo, a ponta do pé tocando ainda o chão, já na imensidão. É lindo, ela em plena mulher, brilhando no poço de tempo que se abriu, ao rés de seu ser de mulher que se abriu sem ter que morrer. Todo homem viu. Um beijo, deputada. Obrigada. Beijo. Obrigado, muito deputada. Obrigada. Muito lindo. Obrigada. Boa sorte para vocês nesses 30 episódios. Muitos mais se multipliquem. Deus quiser. Muito obrigado, deputada. É isso, pessoal. Vai pedir a música? Pede a música. Deputada, desculpa. Importantíssimo. Me fala a música da senhora, por favor, antes da gente encerrar, porque... Meu Deus, tem tanta música. Pode ser a que a senhora está mais escutando agora, por exemplo. A gente tem uma playlist no Spotify. Música, minha gente, pelo amor de Deus. Eu adoro carnaval, tem músicas de carnaval que eu amo. Né? Atrás do Trio Elétrico, Só Não Vai Quem Já Morreu. É uma música muito marcante na minha vida. Maravilhoso. Caetano. Eu sou muito ligada ao carnaval.
Gosto muito de carnaval e as músicas de carnaval dominam muito. Ótimo, a gente vai alegrar a nossa playlist aí com essa linda dica, Atrás do Trio Elétrico, Só Não Vai Quem Já Morreu. É isso, Mais uma cara. vez, Caetano Veloso. Isso, Caetano, ó, 2 vezes. Lindo, Caetano, mandamos um beijo. Nosso sonho também é entrevistar o Caetano. E também, outra pessoa que a deputada citou é o Flávio Dino, que a gente, inclusive, fez um convite no primeiro programa do Política ao Quadrado, que a gente fez com o secretário atual de comunicação do Flávio Dino, que é o Ricardo Capelli. Então, fica o convite para o Dino, fica o convite para o maravilhoso Caetano. A gente agradece muito a deputada, essa baiana retada, com muita experiência, esse esteio moral aí dentro do parlamento, que está travando essa luta democrática, né, para a gente não retroceder depois de tantos anos, né, de regimes autoritários que a gente enfrentou. Então é isso, ouvintes, continuem nos seguindo nas redes sociais, a gente está no Spotify, a gente está em todas as plataformas de áudio, a gente está no Twitter, no Instagram e também agora no Facebook. É isso. Um grande abraço! Beijo, gente! O Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse apoia.se/política_2. Apresentação de Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo, Cauê Pinto. Edição e mixagem, Bruno Rossetti. Produção, Germano Neto. Eu.